Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê, bem-vindos de volta. Portanto, as pessoas do mundo significam a humanidade. Os animais não contam nesse sentido, porque eles não possuem um intelecto, né, que permita a eles realmente, né, reconhecer a sua natureza divina. Isso é algo que é uma faculdade do intelecto humano, mas, infelizmente, as pessoas não têm tempo nem lazer interior para contemplar sobre os ensinamentos. Quando na infância temos associação ou apego aos nossos brinquedos e queremos brincar. Quando na juventude nós temos associações e apegos às pessoas, né, do namorado, namorada, do sexo oposto, para explorar a paixão. Na velhice nós temos ansiedade e preocupações, inevitavelmente, dores, ansiedades, preocupações. Quase ninguém tem tempo para se associar ao ilimitado Brahman. Quase ninguém tem tempo. Aqui a gente fala, se apegue a Brahman, se apegue a Brahman. Brahman é impossível de realmente ser pego, porque é a nossa natureza intrínseca, nós nos associamos a Brahman. Mas associar a Brahman como? Se eu sou as escrituras que revelam para mim a minha natureza em Brahman como Brahman. Eu me associo às escrituras que revelam a minha natureza em Brahman como Brahman. Mas ninguém tem tempo para este tipo de associação, porque ninguém tem punha espiritual para compreender que este é a única associação que realmente tem valor, que realmente resolve a problemática emocional, psicológica da experiência humana. Assim, nós permanecemos iludidos devido aos gunas do Maya e ninguém conhece a mim. Eu que estou além dos deuses, eu que sou imutável, as pessoas não conseguem saber e me ver. Eles nem tentam me ver, nem mesmo. Não existe nenhuma inclinação para me conhecer. Eu, esse princípio invisível, imutável, cheio, inteiro, incompleto, a única fonte de segurança e satisfação e paz, as pessoas nem conseguem imaginar que exista realmente um porto seguro dentro do âmbito desta experiência humana. Eu sou o eu mais elevado de todos os eus dos Jivatmas. Eu sou o eu superior, eu sou livre dos gunas de Maya. E, portanto, eu sou livre das mudanças e eu sou livre da chegada e da partida. Portanto, eu sou além do nascimento e da morte. Eu sou a imortalidade dos seres aparentemente mortais. As pessoas não sabem de nada disso, e apesar de eu ter lançado as minhas escrituras dos Upanishads, ainda assim, raros são os indivíduos interessados nas mesmas. Agora a questão é qual é o mal, se eu não conheço Paraprakriti, qual é o problema, o porquê? Eu já estou antecipando. O problema é esta ignorância cósmica
originada por Rajoguna e Tamoguna em excesso no intelecto humano. Qual é o problema? Na verdade, eu acho que a Paraprakriti é maravilhoso, o mundo é maravilhoso. Por quê? Porque eu sou jovem, eu sou imaturo, eu sou infantil e eu estou correndo atrás das coisas na esperança que algo possa realmente conter aquela felicidade que eu busco e que uma vez eu a encontre, eu possa mantê-la indefinidamente, eternamente, como uma fonte de segurança e felicidade. Portanto, se eu puder ter sucesso no ganho desta felicidade no mundo, né, a minha vida será transformada. Portanto, esta ilusão, esta desilusão faz de modo que eu desperdice o nascimento precioso na busca de quê? De aparaprakriti. E não tenho jamais tempo para a busca do paraprakriti. Eu permaneço preso no samsara buscando os objetos de Maya e eu não encontro tempo para buscar a real natureza de tudo isso, que é Paraprakriti. Antes que as escrituras respondam, eu já respondi, mas você deve saber que a Paraprakriti não pode suprir nenhuma das nossas necessidades básicas. Eu, quando fiz o meu primeiro e único, né, cito do Vedanta, eu coloquei na primeira página que, olha, vocês entrem aqui e este website, este sítio é somente para pessoas que chegaram a essa conclusão definitiva de que nada irá suprir este buraco, este vazio, essa insatisfação, nenhum objeto de ganho, de experiência, nada, somente uma profunda compreensão. Portanto, se você ainda crê que alguma coisa possa suprir esta minha necessidade por plenitude, algo, né, que exista no Aparaprakriti de Maya, no mundo dos nomes, das cores e das formas, você não é uma pessoa pronta para a autoinvestigação e o autoconhecimento. A primeira coisa que precisamos é compreender isso. A nossa natureza é Purnatva. A realização e a completude que nós buscamos é a minha própria natureza. Eu jamais vou encontrar nos Prakritis de Maya, nas gunas de Maya, nas configurações derivadas das gunas de Maya. Nós temos um grande anseio por esta sensação, sentimento, convicção da minha natureza pura, ilimitada, infinita, imortal, completa, sempre pacificada. O anseio, tudo que nós queremos, por trás de todos os desejos pelos Prakritis de Maya, nós estamos buscando a nossa natureza para a Prakriti, que é purna, cheia, inteira e completa. O mundo jamais irá suprir aquilo que é a minha natureza intrínseca. O mundo é finito por natureza e tudo que vier do mundo terá esta natureza finita e limitada. Portanto, né, a maturidade ela se expressa através do nosso comportamento, o nosso estilo de vida, no qual nós demonstramos que a vida e os prakritis, os objetos produzidos por Maya, já não nos iludem, né? E nós iniciamos a buscar aquele, aquele outro tipo de lazer interior, né? O lazer interno, né? Como é que ele falou? O lazer interior, a paz interior, a satisfação interior, a alegria interior inerente de que é da compreensão da minha real natureza. Eu não sou esse corpo de comida, eu não sou um saco cheio de ovos, não, cheio de ossos, eu não sou um saco de química, né? Eu sou simplesmente a consciência toda pervasiva, uma única realidade, que é não dual, cheia, infinitamente não limitada. Requer muita maturidade, e isso precisa ser
visto por cada um de nós, né? A maturidade pode ser medida por cada um de nós na medida que nós somos intelectualmente muito íntegros ou honestos para, né, determinar. Nós mesmos, a gente nem precisa falar com ninguém, não precisa dizer para ninguém. A gente observa e vê assim, não, eu estou precisando amadurecer um pouco mais. Existem ainda algumas ilusões, né, me dando rasteira por aqui, né? Ainda estou sendo iludido pelos gunas de Maya. Esse é um ponto importantíssimo, né? O ego, a mente do indivíduo reconhecendo, né, aqueles resíduos de ignorância ainda nos iludindo, né? Nos últimos 2 dias eu escrevi também sobre isso, nos comentários são muito bons, resíduos de ignorância, tudo na página do Facebook. E se Purnatva não estiver presente na minha vida, a minha paz, a minha alegria, a minha satisfação não virá. A compreensão de minha natureza purna, se não estiver presente, eu não vou me sentir satisfeito e pacificado. Nenhuma realização na vida por ganhos materiais irá produzir esta paz e esta satisfação. A realização, a pacificação, a alegria e a satisfação só são possíveis a partir da compreensão de minha natureza purna. As escrituras estão aqui para apontar que somente isso irá resolver a problemática humana. Tudo que vem de Maya é de natureza finita, porque Maya é parte íntegra, é a semente de Mitya. Tudo que ocorre em Mitya é limitado e finito, e Maya é a semente de Mitya. E os 3 gunas são os tijolinhos de construção deste universo finito e limitado. Se eu não obtiver essa compreensão de minha natureza purnativa, eu viverei com esta condição crônica, constante insatisfação, né, e sensação de incompletude. E esta sensação de incompletude irá me compelir a buscar apoio, né? E eu vou precisar de me apegar às coisas do mundo. Então, o primeiro ponto é esse: você desenvolver a maturidade suficiente para parar de correr atrás de objetos produzidos por Maya que iludem, né, e comprometem o intelecto humano, a faculdade intelectual humana. Se nós continuamos a correr atrás dos objetos produzidos pelos gunas de Maya, a gente não desenvolve um intelecto contemplativo e claro, né, e focado, porque correr atrás dos objetos produzidos pelos gunas de Maya produz perturbação mental, que é, né, um obstáculo para a contemplação e assimilação do autoconhecimento. Esta é a condição número 1. A condição número 2 é que tudo que se obtém no mundo é um fluxo constante de mudança. Ele é sujeito à chegada e à partida, tem um início, um meio e um fim, né? Nada que existe neste mundo tem permanência. Tudo é impermanente. Nada é permanente neste mundo dos gunas de Maya, a Paraprakriti de Maya. Nada é permanente, é um fluxo constante em modificação, mudança, transformação que não nos dá nenhuma segurança. As pessoas pensam que, não, mas eu adoro a mudança, eu adoro a modificação. Adoro nada, todos nós gostaríamos de viver, né, dentro do âmbito, né, de algo
que é livre de mudança. Ah, mas como assim? Eu adoro a mudança, senão eu fico entediado. Fica entediado, não. Se você reconhecer a sua natureza que jamais se modifica, você não vai ficar entediado. Se fica entediado é porque você cansa dos objetos produzidos pelos gunas de Maia, porque eles não possuem a felicidade que você está buscando. Aí você fica entediado e você quer trocar um objeto por um outro, né? Aquilo que a gente está buscando é a estabilidade, aquilo que não modifica. A minha natureza em Brahman como Brahman é a única fonte de estabilidade e segurança. Mas o Jivatma vive num mundo que é um fluxo constante de mudança, e muitas das mudanças são violentas. Onde é que a gente vai encontrar estabilidade e segurança dentro deste mundo, né? Então, o ponto número 2 é reconhecer que tudo que existe neste mundo é impermanente, tem um início, um meio e um fim, é um fluxo constante de mudança que não nos oferece estabilidade e segurança. Portanto, se você se apega a qualquer coisa dentro deste aparaprakriti de Maya, depois de algum tempo, esta coisa vai te abandonar. Ela desaparece, se ela desaparece de você, você desaparece dela porque você reconheceu que ela não produziu a satisfação que você buscava. Nada irá entregar aquilo que você está buscando. Não se apegue a nada que tenha um início, um meio, um fim, ou você será mordido por ela como que mordido por uma cobra que você pensou fosse uma corda. Tudo é impermanente neste mundo, não se apegue ao seu corpo físico. Estou vendo aqui uma situação na casa do meu irmão, não só a pessoa que está no processo já mais avançado agora, né, está, né, numa tristeza profunda, sem quase se falar, sem abrir os olhos, porque por causa do apego a esse corpo de comida, né? E as pessoas ao redor também apegadas a um corpo de comida que já se tornou disfuncional. Não se apegue a nada disso, principalmente não se apegue ao corpo de comida. Não se apegue ao corpo de comida dos seus familiares, amigos, companheiros, né? Porque tudo é mítya, tudo é impermanente. Nada disso vai nos dar segurança. A única segurança se encontra em Paraprakriti, que acontece a propósito de ser a minha real natureza intrínseca. Nada em Paraprakriti vai me dar segurança e estabilidade. Shankaracharya escreveu no Bhaja Govindam: não se orgulhe de sua posse, não se orgulhe das pessoas sob o seu comando na sua empresa ou na sua família, não se orgulhe na juventude que você tem. Eu encontrei uma estudante amiga minha recentemente num seminário de Vedanta, e ela falou: professor, estou perdendo tudo, até a juventude já se foi. Eu achei bacana o reconhecimento, né, de uma pessoa relativamente jovem, diz assim: até a juventude já se foi. E nós, quando somos jovens, nós somos exatamente como era o Marcelo, quando ele tinha uma cabeleira loira, bonita, longa, entendeu? A gente desenvolve vaidade e orgulho. Quem é que não se sentia vaidoso quando era jovem, forte, cheio de energia, né? E aqui Shankaracharya está dizendo: não se orgulhe de suas posses, do seu corpo jovem, cheio de energia. O tempo saqueia tudo, te rouba tudo, e às vezes de um momento para o outro, né? Depois que você compreender, através da maturidade espiritual, você compreender a natureza ilusória de todos os prakritis produzidos pelo Maya, as configurações dos gunas de Maya, depois de você compreender essa natureza tal qual a natureza do sonho, realize o estado de Brahman em sua natureza para Prakriti como a sua própria natureza. Se associa às escrituras que revelam a sua natureza em Brahman como Brahman, a única realidade, cheia, inteira e completa,
e abandone a dependência por tudo aquilo que é impermanente, pois não se trata apenas de uma ilusão de realidade. Só porque você tem dinheiro, etc., etc., não se sinta superior. Só porque você tem mais saúde, não se sinta superior. Só porque você está estudando Vedanta, não se sinta mais superior. Só porque você tem Atmayana, não se sinta superior. Não que o Atmayana possa ser tirado de você, mas somente o ego vaidoso pode se sentir superior ou inferior. Não tem orgulho de nada, porque orgulho conduz à vaidade e à arrogância. O tempo irá roubar tudo isso de você. Portanto, uma coisa que um ser humano deseja, uma coisa que um ser humano maduro e inteligente deseja, não deve ser mutável, mas o imutável, Brahman, a sua própria natureza, o substrato do corpo-mente. Porque é o único porto seguro, em analogia, né? A âncora de sua vida é a sua natureza, sempre presente, sem jamais se modificar, livre de ação, livre de karma e livre de consequências, os assim chamados resultados das ações. Nós queremos algo estável, permanente, seguro, e nós não precisamos nem mesmo nos agarrar, porque a nossa natureza é intrínseca, a gente não consegue agarrar aquilo que é intangível, porque é a minha natureza sem a qual eu não existo. Se agarre, sim, às escrituras que irão revelar para você inequivocavelmente a sua natureza purna. É tão sutil, é tão toda pervasiva que nada e ninguém pode se agarrar, mas Ishvara jogou para a gente as escrituras, lançou alguns operários chamados os expositores gurus, para que a gente possa desenvolver associação com as escrituras e realizarmos a nossa natureza em Brahman como Brahman. No início, nós agarramos em quê? Em Saguna Brahman. Você pode se agarrar em Saguna Brahman? Sim, daí a importância de Saguna Brahman. Você se agarra na divindade que você escolhe, porque aquela divindade irá propiciar, facilitar o desenvolvimento da maturidade necessária e as qualificações necessárias para que a gente possa abrir mão até mesmo da associação e dependência em Saguna Brahman, porque nós estabelecemos a nossa natureza, né? Nós reconhecemos e reivindicamos a nossa natureza livre e independente de tudo, até mesmo do Sattvaguna de Maya, o assim dito Ishvara, a inteligência suprema, conhecimento de tudo, passado, presente, futuro. A gente até desenvolve a capacidade de abandonar o apoio, a dependência, o agarro a Saguna Brahman para permanecermos independentes como Nirguna Brahman. Mas, em analogia, a gente se agarra em Saguna Brahman e assim a gente consegue interagir neste mundo impermanente, né? Nos sentidos bem mais seguros, estáveis e bem apoiados, né? Porque eu transferi a minha apego e dependência dos objetos do mundo para o Criador Brahman, Saguna Brahman, até que eu possa abrir mão de Saguna Brahman, não prematuramente, mas em seu devido momento, abandonando o formato triangular e me concentrando mais na sadhana formata no sistema binário proposto por Swami Paramarthananda. Eu sou Satya, a única realidade, eu sou Brahman, o mais sutil e invisível. Todos os objetos são configurados pelos gunas de Maya e eles são tangíveis e eles são perceptíveis através dos órgãos sensoriais. E eu sou a luz que ilumina este Jiva-Atma, ilumina o mundo e permite ao Jiva-Atma de interagir com esta ordem aparente.
O Swami faz uma analogia através do rio. Se você for lá no Ganga, né, ou no Haridwar, onde o Ganga é muito largo, com praias boas, né, e as pessoas vão de todas as partes da Índia, do mundo lá para banhar-se no Ganga, mas é uma correnteza muito forte, então você tem que se agarrar em alguma coisa. Eles colocam correntes ao longo da praia para você se agarrar, correntes de ferro, de aço, né? Então se agarre em Ishwara, em Saguna Ishwara, no primeiro momento. A corrente do samsara é forte, ela vai triturar e destruir todo mundo se você não estiver associado e agarrado em Saguna Ishwara. Né? Se você estiver agarrado em Saguna, você pode sim mergulhar no samsara, interagir, brincar, se divertir, gozar, sofrer, mas você está bem ancorado em Saguna, Brahman, até que você possa abandonar todas as amarras, as agarras, porque você vive da perspectiva de compreensão de sua natureza saguna, livre de qualquer corrente que me apoie ou que me sustente. Eu sou a sustentação de tudo e de todos, até mesmo de todas as divindades. E por que você está se segurando? Pela fé que, de fato, um dos alunos, muitos antes, e essas pessoas estavam lá, tinham felicidade de banho corrente, ele está falando sobre um caso que ocorreu lá no Ganga, que a corrente partiu e a pessoa desceu abaixo, mas ainda assim ela sobreviveu. Para que todos os outros relacionamentos continuem, você espera pelo menos para manter um relacionamento. Se você quer manter relacionamentos, permaneça ancorado sempre, né? Não deixe que esta corrente que se amarra a Saguna Brahman e a Nirguna Brahman se rompa. Não rejeite essa corrente, esta associação é a palavra mais adequada. Somente com esta associação nós podemos, de modo mais seguro, interagir, né, exercendo todos os nossos papéis relacionais com o mundo e as outras pessoas. Portanto, a mente humana requer algo permanente, sempre, no qual possamos nos associar e apoiar de modo a interagir com o mundo de modo seguro. E é muito lamentável que tenhamos nos ater a algo permanente. Esperamos que isso seja permanente. A tragédia acontece no momento mais inesperado. A gente quer a impermanência naquilo que é impermanente, isso é simplesmente insanidade total. Esperar algo de algo cuja natureza é oposta. A impermanência é a natureza de Mitya, mas ainda assim eu busco a permanência nos objetos de Mitya. É um exercício em total ignorância, futilidade. É uma boa definição da insanidade, né? Humana. O que pensávamos ser permanente cede, se rompe, de repente nós corremos, nos perdemos, né? Descemos rio abaixo nas correntes do samsara e nós somos destruídos psicologicamente, espiritualmente. Portanto, exigimos que há algo que nos dê apoio, que nos dê segurança, que nos dê uma fundação, que nos dê uma base. Esta corrente que nos sustenta, que nos protege, é chamado o escudo protetor do Lord Krishna, representando Ishwara, Saguna Ishwara e Nirguna Ishwara. Aquela corrente, aquele escudo que nos protege, né? Em analogia da luta entre o Dharma e a Dharma, entre a ignorância e o conhecimento, no campo da batalha épica, né? Mas também, nesta outra analogia, aquela corrente que me sustenta, que me protege durante a minha interação com o mundo. Essa corrente é chamada Deus, e Krishna diz que este é o que as pessoas não inteligentes sentem falta, elas estão sofrendo
da doença do samsara, elas não identificaram a doença, não diagnosticaram a doença, não compreenderam que o problema são os desejos e aversões produzidas por Rajoguna e Tamoguna. As pessoas não inteligentes não incluíram Saguna Ishvara nas suas vidas, elas sofrem terrivelmente o materialismo humano sem nenhuma perspectiva de cura. É uma doença terminal que destrói o corpo-mente gradualmente, mas certamente. Portanto, este é o problema da humanidade como um todo. E qual é a solução? Não se apegue ao mundo, nem aos objetos, às coisas e às pessoas do mundo. Você não precisa abandonar o mundo, é importante, você precisa simplesmente permanecer dependente, agarrado, associado a Saguna, Brahman, até que você possa viver associado a Nirguna Brahman, que é um salto da dependência a Deus, a total independência, ou a dependência de Nirguna Brahman, que é a sua própria natureza. A gente depende quando é alguma coisa outra que nós mesmos, mas quando é a nossa natureza intrínseca, a dependência na minha natureza intrínseca é sinônimo de independência total, de não dependência. Você só não depende de nada quando você reconhece a sua natureza em Brahman, na consciência como consciência, que é a única realidade, portanto, não existe um segundo fator, um segundo princípio no qual eu possa me associar e desenvolver apego e dependência, né? As correntes dos samsaras estão aí. Sem o samsara, talvez nos sintamos entediados, ou sem diversas correntes. As correntes aqui irão produzir o que? Prazeres e dores, prazeres e dores, prazeres e dores. Sem isso, talvez o Jiva Atma, sobre governados pela ignorância, né, de Maya, se sentirão entediados, talvez, né? Portanto, o samsara é um rio que flui, né, de modo dinâmico, muitas vezes trágico e violento, mas o autoconhecimento irá resolver esse problema de tal modo que o samsara já não nos abala, a gente não tem problema com o mundo, a gente segue neste mundo, fluindo com o mundo, mas sem sofrer a doença do samsara, porque eu reconheci a minha natureza para a prakriti. Eu sou a única segurança para todos os jivas que existem dentro do âmbito da minha existência. Eu sou a corrente, né, a qual todos os jivas humanos possam se associar. Portanto, se você encontra essa corrente, segure nela, né? Participe no mundo do Aparaprakriti, mas jamais, né, rejeitando Deus, essa associação com Deus, porque a sua queda, a sua destruição pode ser súbita e inesperada. Portanto, a solução ele vai dar no capítulo, no verso número 14, que nós veremos agora, porque temos ainda algum tempo. Então, Krishna diz que esse meu poder de Maya divino, que consiste das três gunas, é realmente muito difícil de atravessar. Somente aquelas raras pessoas do Vedanta Brasil que se rendem às escrituras sagradas conseguem atravessar, né, o oceano ou a floresta do Samsara. Conseguem atravessar este mundo ilusório, Maya. Esta minha Maya divina, que é constituída pelos gunas de Maya, é realmente muito difícil de se sair. Como é que eu vou me libertar deste Maya, este poder ilusório que nos amarra nesta ordem aparente chamada samsara, que produz a doença do samsara?
que compromete ainda mais a nossa faculdade discriminativa, de modo que nós não conseguimos atravessar ou sair do samsara. A gente só atravessa ou sai do samsara através de um intelecto utilíssil apropriado sob a luz das escrituras e um intelecto qualificado a compreender essas revelações espirituais que nos permitem não somente diagnosticar, mas aplicar o remédio contra a doença do samsara. E o remédio é o quê? Conhecimento espiritual que irá cancelar a doença da ignorância espiritual. É difícil de atravessar? Sim. É difícil de sair? Sim, mas não é impossível. E o fato de estarmos aqui associados às escrituras, de uma sampradaya, é uma indicação de que nós somos aqueles raros indivíduos que desenvolveram punha suficiente para chegar a esta associação com as escrituras reveladas e um guru honesto e competente. Portanto, nós, essas pessoas raras que nos associamos a Saguna e Nirguna Brahman, atravessaremos certamente este samsara, este maya ilusório. Muito bonito este verso. Como atravessar a floresta do samsara? E o Swami ele apresenta uma analogia falando de que, lembrando uma experiência que parece ter sido uma experiência dele mesmo. Ele fez uma viagem e a viagem tinha que atravessar montanhas. E às vezes você quer cortar um caminho por uma trilhazinha de cavalos, uma trilha pequena, né? Porque se você for pela estrada, você tem que dar voltas muito mais longas, né? Não, vamos passar por essas trilhas. Está um pouco fechadinha, mas a gente vai passar, né? A gente vai economizar metade da distância, né? Não necessariamente o tempo. Isso se chama cortar um caminho ou encontrar um atalho, uma trilha mais rápida, mais veloz. Mas toda trilha, todo atalho é perigoso. São passagens muito pequenas e às vezes você tem que escalar, como eu mesmo, o Swami falando, precisei escalar. Eu estava indo na frente do meu grupo e antes que as pessoas viessem, eu estava abrindo o caminho, subindo pela trilha, sem parar. E aí, de repente, eu escorreguei. E quando eu escorreguei, eu comecei a descer, 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 descer. Tomara que o Swami Ji fosse ainda muito jovem quando ele teve essa experiência, né? E ele começou a escorregar e cair, 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 descendo ladeira abaixo, tentando se agarrar nas coisas, mas não conseguia se agarrar em nada. O chão não era sólido, eram folhas secas que não davam nenhuma base de apoio, nenhuma estabilidade, nenhuma segurança. Ele tentava se agarrar em alguma coisa. Ele elaborou muito em descrição tudo isso, vocês podem ler depois. Ele se sentia muito impotente, sem conseguir se apoiar em nada. Aí ele troca, ele muda, ele sai da analogia e diz, portanto, se você se sente também numa queda livre, num declínio livre, sem apoio, sem segurança, sem estabilidade, né? Você precisa procurar o apoio em Deus. Você precisa se segurar e se apoiar em Deus. Foi o que aconteceu comigo. Depois de muita queda, eu encontrei uma árvore meia quebrada em um toco e ali eu consegui me agarrar e obter um apoio para aquilo que parecia uma queda mortal. Agora eu estou rindo de tudo isso, mas na época foi um evento muito perigoso.
O que me salvou foi o quê? A ponto dessa analogia linda, maravilhosa, o que que salvou ele? O que salvou ele foi um princípio imóvel dentro daquilo que estava se movendo, as folhas no chão, os galhos, tudo era móvel, nenhuma oferecia imobilidade, permanência, estabilidade e segurança. O que me salvou foi um princípio imóvel. Então, Deus é aquele princípio imóvel, seja ele Saguna Deus ou Nirguna Deus. O que me salvou foi o princípio imóvel. Na verdade, isso é samsara, onde quer que você se apegue, as coisas estão se movendo, né? Estão aparecendo, desaparecendo, e você não tem nenhuma estabilidade e segurança, né? Nós pensamos que as coisas tinham estáveis, né? Que ofereçam estabilidade, mas não. Lembre-se, com base nesta minha história, baseada na minha própria experiência, o único apoio é o quê? Deus. E esse Deus sou eu, e apenas eu, Krishna disse durante os outros versos do Bhagavad Gita. Procurem apoio em mim, venham a mim, me conheçam, né? Sejam devoto de mim e de mim somente, e eu te ajudarei a atravessar a floresta ou a corrente do samsara. Antes que a tragédia final ocorra na sua vida, se apoie em mim. Esta é a única solução. Krishna nos dá somente esta solução. E as pessoas acreditam que elas possam atingir Nirguna, rejeitando a ideia de que existe Saguna, Deus, e Nirguna, Deus. Simplesmente matéria e energia suficiente para mim alcançar o Nirguna, que as pessoas acreditam seja um estado mental permanente, que não existe. O estado mental é um objeto, e a natureza de qualquer objeto, de qualquer estado mental, é a impermanência. A estabilidade, a paz, a segurança só é possível num princípio permanente e imóvel, o substrato de tudo aquilo que se move constantemente. Portanto, antes que a tragédia ocorra na sua vida, se associe a Deus, a Paraprakriti, o princípio que não se modifica, e não se apoie em Maya, nos gunas de Maya, porque ele tem uma capacidade enorme de iludir a todos os Jivatmas através do seu Aparaprakriti. E não somente ele tem este poder ilusório, mas o poder das suas configurações dos gunas irá tornar de você uma pessoa materialista, interessada somente nos nomes, cores e formas dos objetos obtidos através dos canais sensoriais. Isso irá te afastar sempre mais de Saguna e Nirguna Brahmana. As pessoas vão pensar: por que eu deveria me tornar uma pessoa religiosa e espiritual? Por que eu deveria acreditar em Deus, me associar a Deus, tentar conhecer Deus? Eu posso administrar minha vida por mim mesmo. Isto é vaidade e arrogância do ego humano, principalmente no período no qual, né, a ignorância é sólida e densa, como na época da nossa civilização atual. Todos os princípios, os valores religiosos, Deus, família, religião, até mesmo pátria, tudo está sendo destruído. Portanto, Maya ilude, Maya possui o poder de Mohini, ela ilude e destrói todos os Jivatmas através do poder de distrair e desviar a atenção dos Jivas, né, para de Paraprakriti para Aparaprakriti. Este princípio ilusório tão poderoso que parece quase impossível ser destruído, vencido, transcendido pelo nosso próprio intelecto sem os ensinamentos revelados
pelo Lord Krishna. Você precisaria de um intelecto humano sobrenatural para vencer ou atravessar, né, a corrente do samsara sem as escrituras. Este mundo, esta floresta, não pode ser transcendida sem associação com Deus e suas escrituras. Ah, não, mas fulano tal e tal atravessou e obteve. Ok, se conseguiu, se atravessou, mesmo atravessou devido a méritos espirituais, punhas espirituais, devido a associações anteriores e nascimentos anteriores com Saguna e Nirguna Brahman. Este mundo, este samsara, não pode ser facilmente transcendido, porque os gunas possuem poderes incríveis para amarrar. A palavra guna é utilizada, guna significa as cordas porque te amarram no samsara, as cordas servem para amarrar, né? A origem dessa palavra sânscrita é aquilo que amarra o indivíduo no samsara aparente. Tamoguna irá te prender e amarrar, Ranjoguna irá te prender e amarrar, até mesmo Satvaguna irá te amarrar. É uma armadilha cósmica produzida por Maya. Todos os jivas serão pegos se associados e identificados com os gunas de Maya e os objetos produzidos pelos prakritis de Maya. Esses gunas prendem as pessoas, isso será muito bem visto no capítulo 14. Eu estou fazendo somente uma publicidade, ele disse. Virá. Se eu contar aqui, ninguém vai ficar até o capítulo 14, então, o Swami, que é um bom marqueteiro, né? Ele diz, não, eu só faço a publicidade agora. Portanto, Guna Mahi, e onde está localizado este Aparaprakriti, este Daivi, divino, essa minha natureza divina? Isto pertence a Deus, pertence a Brahman, o Paraprakriti, o único do qual a Paraprakriti depende. A Paraprakriti, o mundo, o Jiva, Ishvara, como Criador, depende de Brahman. Brahman é livre, independente de Ishvara, Jiva e Jagata, como nós dizemos na nossa linguagem mais familiarizada. Qual é a solução? Krishna diz que a única solução é aquelas pessoas que se associam a mim, né? Dependam de mim no início, se entreguem a esta relação com seu Criador, sejam dedicadas. Entrega seria entregar seu tempo e energia somente para desenvolver um valor, uma compreensão deste relacionamento entre eu e meu Criador. Ah, mas eu sou um Jiva aparente. Sim, você é um Jiva aparente que foi criado por um Ishvara aparente. Você precisa compreender as leis e princípios deste Criador aparente, porque você só vive neste limite aparente. Você não consegue experienciar e conhecer nada em Satya. Satya é sua natureza intrínseca, que não experimenta e conhece nada. Se refugiam em mim, humildemente, sem arrogância, sem vaidade. Não pense que você pode realmente resolver esse problema sem Deus, religião. Entenda humildemente o poder de Maya e o modo qual ele nos aprisiona no samsara. A gente não consegue atravessar a corrente do samsara, a floresta do samsara, sem a ajuda de Ishvara, as escrituras e o guru. O guru é mais difícil ainda as pessoas aceitarem. As pessoas não compreendem o que é o guru, elas veem a pessoa do guru e não compreendem o significado realmente do guru, entendeu? Que é simplesmente uma pessoa inspirada por Ishvara para desdobrar esses ensinamentos que precisam ser compreendidos e assimilados devidamente. Entenda humildemente este samsara, você não consegue atravessar dele por si mesmo, independentemente.
ele requer a graça do Senhor, e a graça do Senhor sozinho irá te dar o guru. Corrida de revezamento, Ishvara o levará ao guru, o guru lhe irá desdobrar as escrituras, não se apegue a mim, não se apegue a mim, mas ao Shastra. Esta é a atitude do guru. A atitude do guru honesto é aquele: eu sou um link nesta tradição, eu estou aqui simplesmente para desdobrar e inspirar vocês a compreender a sua natureza em Nirguneshwara como a única fonte de segurança, estabilidade, paz, amor, tranquilidade que este mundo tanto está necessitando. O que é isso aqui? É a corrida de revezamento. Ah, o revezamento é aquele que vai passando de um para o outro, o bastão? Tá. Então é isso. Brahman passa as escrituras para Ishvara. Ishvara lança as escrituras para os rishis que estavam buscando-as, né? Buscando, eu quero saber, eu quero saber. Ishvara lança as escrituras de Brahman para os rishis. Os rishis revelam para os buscadores de moksha. Os buscadores de moksha iniciam uma sampradaya de professor-aluno, 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 como que numa corrida de revezamento, até que esta sampradaya nos traz ao professor nosso de hoje, o nosso guru. Este guru irá lhe dar as escrituras, desdobrar as escrituras, e ele dirá como um guru honesto e competente: não se apegue em mim, se apegue sim às escrituras, até que as escrituras sirvam o seu propósito. Né? Se apegue aos ensinamentos até que eles sejam seus, devidamente internalizados, digeridos, né? A um ponto que eles permanecem vivos e sempre presentes em sua mente, né? Te dando a segurança para esgotar o seu karma, apesar das correntes violentas do samsara de hoje. Assim, do professor para o ensinamento e os shastras, Ishvara nos entrega essa sabedoria. Você descobrirá a segurança, em última análise, em si mesmo, quando você realmente internalizar esses ensinamentos que estabelecem a sua natureza livre e independente, até mesmo de Saguna Ishvara. A gente não pode ser dependente de Nirguna Ishvara. De novo, estou me repetindo, porque Nirguna Ishvara é a nossa natureza intrínseca. Como é que eu vou ficar dependente daquilo que sou eu? A dependência em mim mesmo é o quê? Independência, naturalmente, né? Mas no início você precisa de associar com o Guru, com as escrituras, com Saguna Ishvara, com Lord Krishna, com Brahman. Ok, nós terminamos a aula de hoje por aqui. Eu peço desculpa, a aula de hoje foi intensa, mas é porque os versos eram versos intensos, né? Na verdade, eu não peço desculpa, eu estou simplesmente brincando, né? Mas eu sei que foi intensa, né? Porque o Vedanta é intenso, realmente. É para raros indivíduos corajosos. Alguma coisa da parte de vocês? Caso contrário, nos encontramos amanhã no mesmo Mitya, no mesmo horário, no mesmo Gita. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.